E se eu te dissesse que a resposta para uma das maiores perguntas da humanidade, será que existe vida lá fora, talvez não esteja em telescópios, mas num livro com milhares de anos? Pois é, hoje a gente vai fundo numa teoria bem surpreendente que vem de uma análise do canal Fala Sério Pastor. A ideia deles é que a própria Bíblia pode ser uma espécie de mapa para essa investigação cósmica. Bom, então vamos direto ao ponto, né? A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1 bilhão de galáxias. A gente está sozinho no universo? É interessante pensar isso, porque enquanto a maioria de nós olha para o céu buscando alguma resposta, essa análise faz o caminho inverso. Pega uma lupa, sabe? E aponta para textos muito antigos. A sugestão aqui é que as pistas sobre outros mundos, olha só, talvez sempre estiveram bem debaixo do nosso nariz. E aqui que a gente começa a nossa investigação. Uma pergunta universal, que parece tão moderna, mas que pode ter um eco num lugar totalmente inesperado. O ponto de partida dessa análise é bem lógico, na verdade. Pensa só, a gente tem um universo com bilhões, talvez trilhões de estrelas. Seria mesmo a Terra o único lugar com vida? A partir dessa dúvida, a investigação foca em passagens bem específicas, lá nos livros de Jó, Gênesis e também no Apocalipse, para ver se encontra alguma pista. E como em toda boa história de detetive, tudo gira em torno de uma pista. Uma pista bem misteriosa, que está escondida numa expressão antiga em hebraico. E a pista é essa aqui, Benerra Elohim. Guarda bem esse nome. É uma expressão em hebraico que está no centro de toda essa teoria. E a tradução literal, filhos de Deus. Agora, o que faz essa expressão ser tão intrigante é que ela é super rara. De acordo com a análise, essa frase exata só aparece em 2 livros do Antigo Testamento inteiro, Gênesis e Jó. E quando algo é raro assim, cada vez que aparece, a gente tem que prestar muita, mas muita atenção. Certo, então a gente tem a mesma pista em 2 lugares diferentes. A pergunta é, o que muda? Vamos dar uma olhada nos cenários, porque eles são bem distintos um do outro. E aqui que o quebra-cabeça começa a ficar complicado, porque olha só a diferença. Em Gênesis capítulo 6, esses filhos de Deus estão aqui na terra interagindo com as filhas dos homens. Já no livro de Jó, a cena é outra, completamente diferente. Eles estão se apresentando diante de Deus numa espécie de reunião celestial. Então fica a dúvida, né? Quem são esses seres afinal? Bom, as interpretações mais tradicionais meio que se batem aqui. Tem 2 principais. A primeira é que a expressão simplesmente significa uma coisa em Gênesis e outra coisa em Jó. Meio que inconsistente, né? A segunda teoria diz que são anjos nos 2 casos. Só que aí tem um problema. Isso parece contradizer outras partes da Bíblia, que afirmam que anjos não se casam. Complica, né? Mas aí a análise que a gente está seguindo propõe uma terceira via, uma ideia que tenta resolver essa inconsistência. O argumento é o seguinte: a Bíblia usaria o termo filhos de Deus de forma consistente para se referir a seres humanos, e nunca a anjos. E é exatamente nesse ponto que a coisa toda começa a conectar as peças de um jeito fascinante, ligando Gênesis, Jó e até o nosso lugar no cosmos. A teoria é ousada. Vamos lá. Se filhos de Deus sempre se refere a seres de natureza humana, então aqueles filhos de Deus lá em Jó, no concílio celestial, não podem ser anjos. Então quem eles seriam? Segundo essa linha de raciocínio, eles seriam representantes. Representantes de outros mundos habitados. Mundos que não passaram por uma queda, como a Terra. Para essa ideia fazer sentido, a gente precisa entender o conceito de representação. A teoria diz que Adão, originalmente, era o representante da Terra nesses encontros cósmicos. Mas depois da queda, ele perdeu esse cargo, digamos assim, e quem assumiu o posto, quem usurpou essa posição? Satanás. E isso explicaria por que ele estava lá, no meio dos outros filhos de Deus, na reunião descrita em Jó. E tem um detalhe no texto de Jó que é muito curioso e que dá força para essa teoria. Deus não chega e pergunta o que você está fazendo aqui. Não. Ele pergunta de onde você vem. Isso sugere que a presença dele ali não era questionada. Ele tinha um direito legal, ainda que usurpado, de estar lá falando em nome do planeta Terra. Ok, a teoria está montada, mas parece que falta uma peça para fechar o quebra-cabeça, né? E essa peça final, de acordo com essa análise, a gente encontra lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse. A análise chama a atenção para um ponto em Apocalipse 12 que é fácil de passar batido. O texto parece falar de 2 expulsões diferentes de Satanás. A primeira, lá no versículo 4, seria a queda original, quando ele levou 1/3 dos anjos com ele. Mas a segunda, nos versículos 9 e 10, seria outra coisa, a expulsão dele desses concílios celestiais.
E quando teria acontecido essa segunda expulsão? A teoria argumenta que foi depois da morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus se tornou o novo e legítimo representante da Terra, o acesso que Satanás tinha a esses concílios foi revogado. Ele foi expulso como o acusador dos nossos irmãos. E olha que interessante essa citação de Apocalipse 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. O uso do plural, céus, e a menção aos que neles habitam é visto aqui como uma prova de que essa vitória de Cristo não era só para a terra ou para os anjos, mas um evento que impactava os habitantes de todo o universo. Certo. A gente seguiu as pistas, olhou as evidências, conectou os pontos. Então, qual é o veredito dessa investigação textual? Vamos resumir a cadeia lógica para ficar bem claro. Tudo começa com a pista, a expressão Beneher Elohim, ou Filhos de Deus. A teoria defende que ela é usada de forma consistente para seres humanos. Isso levaria à conclusão de que, em Jó, eles são representantes de outros mundos. E nesse cenário, Satanás entra como representante usurpador da Terra. A história se resolve quando Cristo se torna o nosso novo representante e finalmente expulsa Satanás desses concílios. O resultado final de tudo isso é uma interpretação que pinta um quadro bem diferente. A Bíblia descreveria não um universo vazio, mas um universo povoado. E a Terra? A Terra seria apenas um planeta. Um palco importante, claro, mas dentro de um drama cósmico muito, muito maior. É importante dizer, o objetivo desta análise não é bater o martelo e dizer sim, existem extraterrestres, mas ela mostra como uma leitura consistente do texto bíblico pode abrir essa possibilidade, que é no mínimo fascinante. E no final, fica a reflexão pra gente. Como a simples ideia de um universo habitado pode mudar completamente o jeito que a gente lê e entende essas histórias tão antigas.